Ficou com saudade da gente? Voltamos agora na versão Contra a Parede 2.0. Espaço independente onde reina pluralidade e informação. Um podcast para toda a família. De segunda a sexta, sempre ao vivo. Ah, não esquece de seguir as nossas redes sociais e ativar as notificações, hein? Contra a Parede, o podcast mais cabeça da região. Este é um oferecimento... Inglês e espanhol é Restaurante Fit Fat. O sabor da vida depende de quem a tempera. CEASP, o maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil. O primeiro shopping rural da região dos Lagos. Certa Contabilidade. Assessoria contábil, fiscal e empresarial. O nosso alvo é o sucesso do seu negócio. Ideia fixa. Curta essa ideia. Quer divulgar sua empresa aqui no podcast Contra a Parede? Entre em contato com a gente através do WhatsApp 22 997 41 5255. Contra a Parede, o podcast mais cabeça da região. Direto do produtor para você, um novo conceito de atacado e varejo para o interior do Rio de Janeiro. CEASP, o maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. 158 boxes e 27 lojas oferecendo uma diversidade de hortifruti granjeiro, descartáveis, rações, gastronomia e muito mais. Seja para o seu comércio ou sua casa, aqui você encontra tudo. Saiba mais pelo telefone 22 998 876665. Boa noite, estamos aqui no Contra a Parede, né? Mais um podcast no dia de hoje. A gente vai conversar com uma pessoa linda por dentro e por fora. A Morena Minotto já esteve aqui com a gente, né? Falando sobre maconha, maconha não, gente, canabidiol. Então a gente vai falar sobre o canabidiol, sobre a medicina canabidinoide, e a gente vai conversar com ela para tentar tirar dela o máximo possível para a gente conhecer, né? E para quem não conhece e para quem conhece, esclarecer algumas dúvidas. Perguntem, compartilhem, curtam, porque isso aqui é para vocês, é para a gente. Eu acho que é um bate-papo muito importante, Morena. Então a gente hoje tem a oportunidade de conhecer um pouco mais. É a segunda vez que a gente está tendo esse bate-papo e eu acho que a gente hoje tem muita coisa para tirar dessa moça aqui, para aprender com ela. Certo, Morena? Muito obrigada pelo convite. Né? Mais uma vez você saiu lá de Friburgo, despencou para Casimiro, atendendo um pedido para a gente conversar de um assunto tão importante. É um prazer vir, adorei o convite, até porque é um assunto que eu gosto. Eu amo falar sobre a medicina canábica e o grande potencial, né, curativo e, enfim, ela abraça muitas coisas, assim, não só a parte medicinal, né? Mas é essa parte que eu venho estudando. E foi um prazer voltar. Nosso primeiro papo foi ótimo e realmente ficam algumas dúvidas. Eu percebo assim, que são dúvidas constantes, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Morena, sou terapeuta, trabalho há alguns anos com a medicina canábica, sou pesquisadora, venho há em torno de 10 anos pesquisando a forma de aplicar aí a medicina canábica em si, né, com suas formas de extrações e uso. Como essa evolução vem acontecendo rápida, né? As pessoas vêm tendo consciência e quebrando o tabu, e a busca tem sido grande, e eu venho observando assim que existem grandes dúvidas e muitas coisas que são importantes serem ditas sobre a medicina canábica, sobre o uso, sobre a forma de uso, sobre por que para algumas pessoas ela funciona bem, para outras não. Né? Tem sempre uma razão, né? Eu comecei falando de maconha só para poder, porque aí todo mundo se interessa, né? Canabidiol, o pessoal fala, mas deve ser chato o assunto. Mas o que acontece? A gente já teve, né? Passamos por vários paradigmas nesse mundo doido que a gente vive, né? Preconceitos absurdos, né? Uns não tanto, mas não deixa de ser preconceito. E antigamente era a maconha, né? Era usada somente para fins recreativos. Mas tudo que Deus criou nesse mundo tem uma razão de ser. Então, é uma planta que traz muita vida para quem, às vezes, não tem mais vida.
Eu tenho pacientes que já não tinham mais vida de tanta convulsão que tinham, de tanto sofrimento que tinham, de tanta dor que tinham, e hoje eles têm uma vida muito diferente por causa dessa planta, né? Então, a extração desse óleo trouxe muita esperança no mundo inteiro, não só no Brasil. O Brasil, acho que foi um dos últimos a aceitar realmente, né? Essa evolução da medicina. Então, a Morena, ela trabalha, né? A Morena Minotto trabalha com canabidiol já há muito tempo, quando ela contou pra gente aqui. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história. Onde é o instituto, como funciona, quem trabalha lá. Eu sei que tem um biólogo aqui no podcast, né? Você trouxe um biólogo com você. Então, quem trabalha com você, como funciona, como que é esse mecanismo? É legal falar disso, porque nós somos uma equipe assim que é uma família. E é muito amor envolvido, amor pela causa, amor pelas pessoas, amor pela cannabis, pela maconha. Eu gosto desse nome, inclusive. Eu cresci nessa cultura de que a cannabis era algo bom, que é uma erva que nos conecta com nossos ancestrais, que é uma erva que tem a capacidade de curar muitos males físicos, emocionais e espirituais, né? Eu sou muito grata por ter tido essa criação pela minha mãe, que era muito aberta às medicinas alternativas, né? Ela era uma psicanalista e eu fui me apaixonando por esse estudo desde muito nova, desde adolescente. Eu sempre quis cultivar, sempre quis entender como funcionava, porque eu fui criada no centro terapêutico, então eu tinha essa paixão. Sua mãe, né? Era terapeuta, né? Legal. E ela já tinha, assim, algumas questões com o estudo da cannabis. Embora ela era psicanalista, trabalhava com terapia floral, com tarô. E nós tínhamos um centro terapêutico, assim, onde nós vivíamos, né? Separado, mas era ali em torno. E os filhos trabalhavam, né? Eu e minha irmã ajudávamos ela. Eu era secretária e tinha os cursos, nós servíamos o chazinho, o cafezinho, ajudávamos a organizar. E aí foi se apaixonando. Isso quando eu tinha meus 13, 14, né? E eu me apaixonei, sim, por esse contato humano, né? Eu sou muito antissocial, tenho muita dificuldade de contato. É até engraçado quando eu falo isso, as pessoas que não me conhecem não imaginam. Mas eu fui me apaixonando por essa troca, porque ela é uma troca. A troca terapêutica, né? Que ela tem diversas formas. E aí eu fui escolher a terapia corporal. Fiz medicina chinesa, assim, pensando na cannabis, quando eu escolhi medicina chinesa. E fui estudar que lá na Ásia, né, tem registros antiguíssimos do uso da cannabis, na África, e são estudos que trazem toda uma ancestralidade milenar, assim, são muitos milênios de registros de uso dela. E dá para entender por que ela foi tão escondida, tão banida, tão mal falada, porque ela é poderosíssima, né? E dá prejuízo para muita gente, Dá né? muito prejuízo. Porém, hoje, né, eu já fico super feliz para falar sobre isso, ela movimenta uma parte gigantesca do capital do planeta já, né? E é um grande futuro. E Então, se mais estudos aparecessem, mais pessoas se interessassem, ia ficar mais fácil, né, o acesso dessas pessoas. isso. E por incrível que pareça, o Brasil é um dos países onde mais há pesquisa do uso da cannabis. Nós estamos super à frente nas pesquisas, no uso, né? Temos médicos maravilhosos acompanhando os principais estudos, como nós falamos na primeira vez que eu vim, o que hoje nos coloca para trás dentro dessa questão da cannabis é a nossa legislação. É um assunto bem interessante porque nós temos diversos estudos, protocolos já se formando, né? Comprovação científica e sem lei. É impressionante. Isso. Porque se os médicos estão, né, à frente dessas pesquisas, se os estudos são comprovados, não tem sentido a lei não permitir, né, que esses pacientes tenham acesso, essas pessoas tenham acesso ao canabidiol. Agora, me fala uma coisa. Você falou que gosta, né, e
esse contato com as pessoas sempre te interessou muito. E quando chegavam pessoas com problemas lá? Quando você era nova ainda, antes de você, né, entender mesmo, só enquanto você ajudava sua mãe, você viu muita gente sofrendo e sair de lá, né? Eu vejo na minha profissão o alívio para algumas pessoas, principalmente no que se refere à dor. Como é que era isso? Como foi a sua experiência, muito nova ainda, sem entender muito bem, né, das coisas da vida, vamos falar assim? Ver pessoas assim, chegando com sofrimento, com aquela carga toda, é uma história de vida, né, que eles chegam apresentando para o terapeuta. Como foi isso na época da sua mãe? Não pesava? É interessante falar disso porque a minha mãe eu sou até um pouco assim, a minha mãe abria a porta da casa dela e sempre tinha um agregado morando, alguém que aparecia do nada e diziam, procura aquela senhora ali porque ela vai te abrigar, vai te ajudar. Até parto eu já vi minha mãe fazer. Nossa! E sim, mas eu fui descobrir essa cura para dores assim quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, né? Que eu fui, né? Depois que me formei, fui trabalhar com as agulhas, como aquele movimento das agulhas sanava. Aí eu fui aplicar, porque eu comecei a fazer o estudo da cannabis com poucos pacientes. Eu já atendia bastante com acupuntura e já estava tendo uma boa experiência nessa troca, assim, de entender o corpo, a máquina, corpo e o cérebro. Eu sou fã do cérebro. Amo estudar. Eu também. Né? Eu ia falar você também, Também. provavelmente. Me fascina. E quando eu comecei a perceber, chegavam pessoas muito doentes, muito maus, né? Assim, com questões, enfim, dores, morfina, dose alta de medicações muito fortes e a agulha super. A agulha é sensacional, né? A acupuntura é sensacional. É Sou apaixonada ainda. Parei na pandemia, ainda não voltei a fazer. Quero em breve. E eu comecei com algumas pessoas, artrose, câncer. Eu comecei a aplicar o óleo. Começamos a conseguir o óleo, ter alguém que fizesse e ajudasse essa pessoa e haver algum movimento em relação ao óleo. E eu comecei a acompanhar e ver rápido. E aquilo me fascinou. Assim, como era rápido, como tinha capacidade de direcionar daquela forma, até mesmo quando a pessoa vaporizava. E de continuidade, né? Porque não é uma coisa que passa rápido, aquela ação, aquele efeito tem um tempo muito bom. Isso, aí veio todo o estudo porque para conseguir entender como a cannabis funciona, esse é um tema super importante, porque muita gente procura a cannabis, começa a usar, não sente efeito positivo ou não vê melhoras significativas e para. Ou tem muita dificuldade no início do uso, porque sente o efeito psicoativo muito forte, não se adapta e para também. E muitas pessoas continuam, né? A cannabis, ela foi se entendendo o uso a partir do momento que foi se entendendo melhor o sistema endocannabinoide. Porque existe aquela aulazinha prática, básica. Por que a cannabis funciona? Por que ela faz o que ela faz? Qual é a mágica? Não é milagre. Talvez um pouco, né? Se a gente olhar o campo todo, mas vamos trazer para o racional científico, porque convence melhor, o que não precisa nem ser convencido, mas infelizmente. Existe um sistema, né, que foi descoberto há pouco tempo, um pouco mais de 50 anos, além de todos esses sistemas que formam o corpo humano, sistema nervoso, sistema cardiorrespiratório, né, sistema endócrino, nós temos o sistema endocannabinoide, né? Ele é um sistema. Até então não se sabia, né, da existência dele, que quando foi, né, comprovada essa, né, entre aspas, estrutura, e aí os estudos começaram a avançar ainda mais, né? Isso, e agora ele vem sendo obrigatório
né, dentro dos cursos de medicina, ele está sendo incluído, né, ele já foi incluído dentro do Atlas Anatômico. O sistema endocannabinoide ele é um conjunto de receptores que se espalham por todo o sistema nervoso. Né? Eu sempre falo, olha, imagina aquele desenho do sistema nervoso, que é aquele corpo humano todo de fios, né? Tem esse desenho, se a gente lembrar, em algum lugar alguém já viu esse desenho. O sistema endocannabinoide são receptores CB1 e CB2 que se espalham por todo o sistema nervoso, por todo o corpo, por órgãos, por partes de tecido, por todo o nosso corpo. E esses receptores, eles são responsáveis e produzem endocannabinoides, né? E esses endocannabinoides são essas moléculas, né? CBD, THC, CBN, CBG, eles vão fazendo um ajuste dentro do corpo, em todos os outros sistemas. Então, o sistema endocannabinoide ele é responsável pela homeostase, né? E a homeostase é o equilíbrio total de todas as funções. Logo, por diversos fatores, esse sistema endocannabinoide ele pode reduzir a produção de endocannabinoides ou até parar a produção de endocannabinoides. Pode ser por fatores genéticos, ambientais, emocionais, né? Tem alguns tipos de... Ele pode vir pode ser uma comorbidade, essa redução de endocannabinoides, o que desequilibra todos os outros sistemas, o que faz o quê? Ele está funcionando, ele está trabalhando, ele faz o equilíbrio. Quando ele para de funcionar, quem vai fazer o equilíbrio? Aí você desaba tudo. E aí começam a haver uma série de sintomas e questões que vêm com o mau funcionamento de todos os sistemas, né? Muitas vezes essa redução pode vir por já ser um quadro de uma patologia, né? O TEA costuma ter redução de produção, enfim, várias outros tipos de condições, né? Por exemplo, o TEA não é uma doença, mas ele traz várias comorbidades, né? A cannabis é altamente funcional para as comorbidades que o TEA apresenta. E uma delas é essa redução. E o que a cannabis tem a ver com isso? A cannabis ela possui um sistema fitocannabinoide idêntico ao nosso, fito de planta. E ela produz fitocannabinoides idênticos aos endocannabinoides que nós produzimos. Então, quando nós ingerimos o óleo de cannabis, nós estamos ingerindo fitocannabinoides idênticos aos endocannabinoides que nós deixamos de produzir, que vão ali sendo identificados por esses receptores e repondo o funcionamento dele, fazendo funcionar melhor o... Eu tenho como comparar um pouco isso, embora não seja a mesma coisa, mas, por exemplo, vitamina D. A gente tem baixa produção de vitamina D, teu organismo produz, você vai lá, o médico manda você fazer a ingestão da vitamina D para poder repor. Você está tomando, na verdade, um hormônio. O canabidiol é a mesma coisa, né? A maconha é a mesma coisa. Você, na verdade, acho que a gente foi feito precisa dele desde sempre, desde que fomos formados, né? O que acontece que eu vejo, Morena, é que muita gente desiste ou acha que não funciona porque subdose de remédio faz mal, porque não faz efeito, e altas doses também. No canabidiol não é diferente. Se toma pouco, não vai fazer efeito, o paciente acha que não deu certo. Se toma muito, também não vai ter o efeito desejado, aí o cara acha que fez mal. Na verdade, ele precisa de uma dose certa, não é isso? É difícil dosar. Isso é um dos motivos das pessoas desistirem do tratamento, porque você falou aí que algumas pessoas não dão continuidade, não é isso? Para. Você acha que esse motivo da falta... Eu não sei eu não posso falar falta de prescrição, não, né? Às vezes o paciente mesmo está tomando pouco, ou o médico não percebeu que é muito pouco, ou que é muito, ou o próprio paciente vai lá fazendo a sua própria dosagem, aí não dá certo. Você acha que esse é um dos motivos das pessoas desistirem? Isso. Sim, principalmente. É um dos principais motivos de se perder a esperança nesse tratamento e de ele ser interrompido. Porque, além disso tudo, a cannabis tem uma função extraordinária
no sistema nervoso central e celular, né? Ingerido em quantidades específicas. Também temos ações dentro do sistema nervoso central, né? Ela é neuromoduladora, né? Quer dizer que ela regula os neurotransmissores, então por isso ela é tão eficaz para a dor. Eu tenho uma paciente que depois da sua live aqui, daquela vez que você veio, né, no nosso primeiro encontro, ela tomava muito Rivotril, 20 gotas de manhã, 15 de tarde, 20 à noite. Então ela tomava Rivotril o tempo todo, porque como estava pouco, aí a dose estava muito baixa, ela foi aumentando, aí ela já não estava aguentando mais. Aí ela conversando comigo sobre a live, ela em seguida conversou com o psiquiatra, e aí ele falou assim, vamos tentar diminuir o Rivotril então. E aí ele passou, ela te procurou inclusive, e assim, a diminuição da alopatia é muito grande, né? Isso. Então, assim, tirar o remédio de farmácia eu acho muito importante. Mas o problema é que nem todo médico está disposto a ouvir. Ele precisa estar formado em canabidiol para poder passar, para prescrever. É tão difícil assim o médico por exemplo, nós temos vários aqui. Alguns médicos me perguntaram isso. Eu não vou fazer especialização em canabidiol. Eu não tenho tempo para isso. É tão difícil eles, né, se especializarem, cursos menores, o acesso para eles está complicado, porque senão vai todo mundo continuar tomando Rivotril. Tem uma questão do acesso, tem uma questão de consciência. A cannabis, por enquanto, não paga lobby, né? Não paga grandes comissões e viagens e prêmios. Não vai ter passeio, não vai ter viagem. Não. Por enquanto, ela, inclusive, movimenta assim, muita grana. Podemos aí fazer uma grande revolução capitalista, inclusive. Mas... existe uma questão específica que sim, estudar cannabis não é fácil, embora para quem estuda o cérebro se torna um pouco mais fácil. Ainda é difícil o conteúdo se obtém, eu acho que além de pesquisas e estudo, acompanhando o uso. Eu acredito que quando o médico abraça a causa e começa a usar, ele consegue ir identificando e aprendendo como é o funcionamento dela. A cannabis exige educação canábica. O uso exige. Então o médico tem que fazer especialização, senão ele não pode prescrever. Sim, existe. Para prescrever, ele tem o curso, ele precisa estudar minimamente. Então, tem que ter a especialização. Tem que ter a especialização. Não exatamente, né? Não é pedido, não se pede uma especialização, se pede um curso de prescrição. Especialização em sistema endocannabinoide, eu acho que pós-graduação. É uma pós, né? Tem algumas, inclusive tem bons conteúdos. Eu andei dando uma pesquisada no que eles estão colocando no conteúdo, achei muito bom. Porém, o que faz você entender a cannabis é usar, é acompanhar o paciente, é acompanhar a evolução. Por exemplo, temos alguns neurologistas que não aceitavam, principalmente quando se fala de desmame, porque alguns pacientes, principalmente epilepsia e casos psiquiátricos e autismo, eu vou pegar esses 3 exemplos. Quadros psiquiátricos como bipolaridade, psicose, quadros onde o THC no início não é bem-vindo. Quadros de TEA e quadros de epilepsia. Epilepsia é uma incógnita gigante, é bem difícil entender e controlar. E se tomam centenas de medicações, assim, medicamentos pesados para controlar e não controlam. E aí a criança nasce, ela tem epilepsia, e aí ela começa a tomar medicação com 2, 3 anos e ela toma a vida inteira. Mas a gente tem um problema enorme com a epilepsia, né? Porque a maioria dos remédios que são usados para controle também causam epilepsia. Isso que eu ia falar. E o que acontece é que essas medicações ela têm efeito colateral negativo acumulativo mortal. Exatamente. Mata neurônios, enfim, são muitos. E é em cadeia. E aí vai se acrescentando mais medicamentos para reduzir. Mas tem também uma condição, né? Vou te cortar um minuto sobre isso, é que às vezes o próprio médico
até quer desmamar o paciente desse remédio, mas eu falo que a clínica às vezes não permite. O medo de tirar, não só a clínica. E aí não dá certo, e aí Isso. toda a sociedade em cima, o médico vai lá Isso. e tem problema aqui, se alguma coisa acontecer. Às vezes o paciente vai convulsionar, né? E infelizmente morre porque convulsionou, estava com remédio. Mas se ele morre sem o remédio, estando só com canabidiol, ia morrer de qualquer jeito, vamos falar assim. Mas o médico vai ser responsabilizado. Então ele acaba ficando com medo de desmamar de tudo e ficar só. Sim, não e dá. Aí é difícil demais. Não, e assim, você anda, não tem como voltar. Você colocou aquele remédio, começou a reduzir, tinha 30 crises por dia, está tendo 28, não mexe no remédio. Então, assim, começa com 3, 4 anos de idade e vai até anos e anos, 30 anos tomando aquele medicamento. Vamos lá, 30 anos tomando Depaquene, 30 anos tomando Gardenal, 30 anos tomando Rivotril. Tomando Sabril. Isso aí vai. Topiramato, né? Frisium, que são os que foram entrando e substituindo. Depois teve uma série de medicamentos. Há 15 anos que começou a substituir, depois há 8 anos entrou mais uma série de medicamentos. Na luta da epilepsia, entre outros quadros neurológicos. E aí você vê os neurologistas, como eles vêm acompanhando quadros difíceis desde a infância, normalmente uma pessoa epilética, ela tem o mesmo médico, né? Alguns não conseguem, mas muitos têm, desde sempre, o mesmo médico acompanha, porque nem isso se muda, né? A epilepsia... Nem outra opinião se escuta, às vezes. Não, às vezes sim, mas está dando certo aqui, não se mexe, né? Não se muda, a não sei que esteja dando sempre errado, mas deu certo, você fica. Eu falo assim dos quadros que o medicamento reduzem as crises e até param. Vamos lá. Crianças que tinham 30 crises, começou a medicação, passou a ter 3, 4, o médico vai manter. E passou 20 anos e o médico começa a perceber que tem dose máxima, que precisa mexer, mas ele tem medo. Aí ele tem tabu com a cannabis, né? E aí eu passo muito por isso. E aí os médicos começam a perceber a diferença no uso, né? E agora já temos conosco médicos que aceitam o desmame, né? E acompanham e dão suporte. Está aumentando cada dia mais, né? Cada vez mais. Mas eu entendo até alguns médicos que não têm preconceito com a cannabis, mas não pode mexer. Não pode mexer. É isso, nesse ponto, nesse ponto que eu quero chegar. Esses medicamentos usados dentro de crises epiléticas, autismo e quadros psiquiátricos, que são os mesmos medicamentos que se usam. Dentro da epilepsia, os médicos têm muito medo ainda de mexer, mas a gente consegue. Eu tenho vários pacientes, eu sou feliz por isso, é um sucesso para mim, que já conseguimos não ter crises. Né, Letícia? Tomara que a Jussara esteja assistindo, esteja conosco. Não tem crises e não toma mais aquele monte de medicamento e o ser humano passa a interagir, né? Passa a ter vida. Vida, né? E muda a família, né? Então, hoje tem alguns quadros, assim, para mim, são essa vitória de conseguirmos... Porque são os mais difíceis. A dor a gente controla, TEA é difícil, mas a gente consegue... Até câncer. Agora, epilepsia é difícil. Assim, são poucos o que nós conseguimos zerar as crises, mas a maioria é positivo, sempre é positivo. Lembrando que a cannabis não possui efeito negativo acumulativo, ela não tem efeito colateral negativo acumulativo, então nós podemos usar. Não importa se deu certo ou se não deu certo, parou de usar, acabou o efeito. Não vai viciar ninguém, né? Não. O canabidiol não vicia. Não vicia. Porém, existe uma questão importante que é o começo da conversa, que é a adequação de dose. A quantidade específica de canabinoides faltantes no sistema endocannabinoide varia de pessoa para pessoa. Depende do quanto ela respira, de como ela respira, do que ela come, de como ela pensa, de como ela sente. Então,
existe também uma questão metabólica mesmo, de quanto nós temos a capacidade de metabolizar cada canabinoide. Então, a minha dose é diferente da sua. O meu grupo de canabinoides, ou seja, a minha genética é diferente da sua ou não. Pode ser igual. Pode ser igual? Porém, a dose pode ser diferente. Podemos ter 2 pacientes com o mesmo quadro, idêntico, mesmo peso, mesma altura, mas o óleo ser totalmente diferente e um precisar de 30 gotas e o outro 2. Posso ter um paciente de 120 quilos, 1,99 m de altura, e ele precisar de 2 gotas, e um paciente de TEA, de 10 anos, com 25 quilos ou 30 quilos, que pode precisar de 15, 20 gotas. Então, assim, é o mais importante, é entender que o CBD pode ser bom para você e pode não ser bom para mim, e vice-versa, né? E o THC também. Sempre é importante entender que a ação dentro do sistema nervoso central do THC é mais intensa, porque ele é responsável pelo efeito psicoativo intenso. Então, a gente sabe que ele pode ser em menor proporção ao CBD. Não é todo mundo que precisa do THC, certo? Não é todo mundo que precisa do THC e não é todo mundo que precisa do CBD. Porém, o THC é bem-vindo, muito bem-vindo em todos os tratamentos, e o CBD também. São os principais canabinoides. Embora já não são... nós já temos CBG, CBN, né? Só falamos dos 2, na verdade. Isso, né? A gente fala mais deles. Mas podemos falar desses 2, porque fica mais fácil a compreensão para quem está assistindo, porque não é um assunto simples, não. Quem se trata, está começando, está pesquisando e fica com dificuldade de entender, é importante saber que não é um assunto simples, não é um conteúdo simples, não é fácil de encontrar no Google grandes artigos e pesquisas e um conteúdo instrutivo. Não é fácil. Porém, não é impossível. Nós já temos muitos grupos legais. Temos a FACT, que está super bombando, a Sou Cannabis, com a cannabis itinerante. Temos uma galera super legal na conscientização, na importância da educação canábica, que é isso, que é entender que o uso depende de cada metabolismo. Porque, assim, o CBD, o THC, esses canabinoides, a molécula deles é fixa. Eu não vou variar o THC de uma planta para outra. Sim, THCA é uma coisa, THCV é outra, THCP, porque eles mudam um pouco a estrutura da molécula. Mas o THC é THC em todas as plantas, o CBD é CBD em todas as plantas. Porém, o conjunto de porcentagens, né, o conjunto de quantidades de cada canabinoide, né, e todos esses canabinoides, flavonoides, terpenos, a quantidade que cada planta tem faz um efeito diferente. Eu tenho genéticas, centenas de genéticas de cannabis com variações de canabinoides e todas essas outras importantes. E se começar a estudar, não para mais, porque é muita coisa. É muita coisa. Vamos falar em substância, né? Não é o nome, mas se fosse na farmácia, são muitas substâncias dentro do mesmo... Muitas. Né, do mesmo remédio. Vamos interagir? Só um pouquinho? Vamos. Olha só. Liliane perguntou aqui, quanto tempo para ver o resultado? Então, depende. Depende do que se busca, depende do que se espera, depende da metabolização do paciente, depende de onde ele buscou. Vamos lá. Fica muito mais fácil para um paciente quando ele tem uma receita médica de um médico que compreende e quando esse medicamento vai ser feito de acordo com a necessidade real dele e vai ser adequada a dose dele. Ele precisa de uma adaptação de uso. Mas a resposta já pode vir a partir das primeiras 2 horas de uso. Dependendo do quadro, se for neurológico, né, eu acompanhei, inclusive, né, a aplicação da cannabis para quadro de Parkinson, onde em 20 minutos não havia mais tremores e tanta espasticidade. Essa experiência é incrível. Ou seja, um quadro de ansiedade, eu sofro de ansiedade, eu tenho crises de ansiedade, por mais que eu respire, tenha uma vida que eu tente ao máximo. E aí eu realmente tomo minhas gotas de óleo, dali a alguns minutos eu... Dá uma aliviada. Sim, volto para a terra.
A Liliane fez outra pergunta. Uma criança de 10 anos com hiperatividade não verbal consegue desacelerar e falar? Eita, Liliane. Seria uma criança de TEA não verbal? Aí depende da avaliação, né? Teríamos que ver qual é o quadro da criança, se é o TEA ou se é alguma outra coisa que impede a fala, né? Enfim, desacelerar é fato, né? Depende. Falar não sabemos. Eu ia falar disso. Olha só, nós temos muitas ações da cannabis dentro do sistema nervoso central. Então depende do quadro, depende de tanta coisa, porque o início do tratamento, os 3 primeiros meses, é uma adaptação e uma educação de uso. Nós já temos resposta, sim, nas dores, em quadros neurológicos, em quadros emocionais. Dores costuma demorar assim um pouco, mas depende muito de cada metabolismo. Agora, essa questão do TEA também depende muito ou de crianças ou de hiperatividade. Vai depender se foi assertivo o primeiro óleo, pode ser assertivo. Né? Depois de uma conversa com um bom terapeuta canábico, que entende de genéticas, que entende de aplicação, essa é a importância. Por que um terapeuta canábico? Por que um médico? Porque o médico ele vai medicar, ele entende, ele supervisiona o tratamento. E o terapeuta canábico, ele vai te adequar à dose, ele vai entender o que você precisa dentro daquela gigantesca imensidão ali de possibilidades que a cannabis oferece, o que é mais indicado de um óleo, de uma combinação, porque hoje a gente indica, né, o full spectrum, que é o conjunto de toda a extração que aquela planta tem a oferecer. Então, podemos juntar 3 plantas, um pouco de uma, um pouco menos da outra, um pouco mais da outra. Podemos usar mais de um tipo de extração, mais de um tipo de óleo dentro de um medicamento. Né? Então, assim, o efeito depende agora. Depende do quadro, depende da forma de uso, depende da quantidade. O óleo pode ser assertivo para uma criança de TEA, logo de cara já acalmar, já não ficar tão agitado. Normalmente, quando se inicia o uso numa criança autista, né, ou só hiperativa, nós temos um período de adaptação onde aumenta a agitação, a gente prepara os responsáveis para isso, principalmente nos tratamentos das comorbidades do TEA. Isso é muito importante porque, às vezes, quando essa família não tem acesso a um grupo, né, ou a um terapeuta que possa acompanhar, o médico passa e, de repente, o médico perde esse contato, né, esse feeling de agitou e aí ele não teve com quem conversar, simplesmente acha que não fez efeito, né? Isso. A importância de ter um terapeuta acompanhando essa família, né? Isso, a importância de fazer uma educação canábica, porque não é para sempre o acompanhamento de pertinho do terapeuta. Do médico, sim. É importante retornar ao médico, fazer supervisão, fazer exames, acompanhar a evolução. Esse é o trabalho em parceria. O terapeuta ele vai adequar a dose, ele vai acompanhar de pertinho, ele vai te ensinar a usar, ele vai entender você a partir do que você retorna para ele do uso. E o médico vai supervisionar esse tratamento, essa terapia. Então, ele vai supervisionar como? Ele vai fazer exames, ele vai acompanhar, ele vai dar o parecer dele dentro disso. E também acredito que existem médicos que fazem essa parte de acompanhamento. Temos alguns. Coisas, né? Temos, sim. É o ideal quando o médico... quando a pessoa não tem a possibilidade de procurar um terapeuta ou não encontra, o ideal é que esse médico saiba fazer essa adequação. Vamos lá ver o Charles Camargo. Boa noite, Morena. Aqui de Trindade de Goiás. Fala do uso para quem sofreu AVC. Eu sou prova viva disso. Viu? Não é só para TEA. O cara teve AVC e fez uso, né? O José Alvim falou, eu sou prova viva que retirei vários analgésicos que me dopavam. E até tive convulsão. E com o cannabis estou vivendo sem analgésicos, sem ficar com efeito colateral, né? Com os efeitos colaterais para as minhas dores crônicas. Também para dor crônica. Legal, legal. Tem algumas perguntas aqui também, lá no Face. É impressionante o resultado
dela dentro dos quadros neurológicos. É impressionante. A gente consegue uma melhora boa na reabilitação desse paciente, até na parte funcional, né? Isso, de tudo. É impressionante, sim. Eu fico impressionada a cada dia, né? Porque a melhora pode ser nas primeiras 2 horas, na primeira semana, e é isso. O Fabiano falou aqui, Fabiano, mais preconceito que dúvidas. Adriano Macedo, opioides são usados como medicamentos há muitos anos e não são tão marginalizados como a cannabis medicinal. É a indústria farmacêutica, né? Não tem... A Vivian é mãe do Arthur, um menino que eu sou apaixonado, e ela fala aqui, ó, maconha é remédio. Conheço pacientes que faziam uso de 10 remédios alopáticos, depois do uso do cannabis, só está usando óleo. Ou seja, a maconha atrapalha as finanças do nosso país, infelizmente. Mas eu acho que isso tende a melhorar. Eu acho que a gente está indo para o caminho certo. Isso. Né? E a gente precisa que mais pessoas estejam envolvidas, né, na medicina canábica para a gente conseguir né, que mais pessoas tenham acesso. Eu falei com você, não sei se bem no início, ou quando você chegou, que do contato da presença sua aqui a primeira vez foi muito importante, muito interessante, que a menina me parou na sorveteria. Ela deve estar assistindo. E aí todo mundo ficou olhando, porque ela falou assim, é você que estava falando do negócio da maconha? Tinha um pessoal assim na mesa, olharam para mim na hora, eu falei, meu Deus do céu, a mulher não vai entender nada. E aí ela falou da avó dela, que ela não conseguiu, não sabia como ter acesso ao óleo, né? E aí ela fez um chá e deu para a avó dela. Falou, eu vou fazer um chazinho, vou dar para ela até eu conseguir um médico. E parece que o médico disse que realmente, né, tem alguma coisa. Qual que é isso? Existe também o uso medicinal do chá da maconha? Ela inteira, tudo. A raiz, as folhas, as flores, o fruto, né? Porque ela é um fruto. Sim, ela tem diversas formas de uso. Por isso, então, não o é chá só também óleo. tem O chá efeito. Também tem um efeito. Tem muitas receitas de chás super... tem efeitos super assim, significativos em quadros, em crises de epilepsia, convulsões. E já estão estudando É abortivo, isso é também? bem importante tomar cuidado. O chá é abortivo. Opa, sim. Bom saber. Então, a gente... É vasodilatador, né? Agora, a relação do canabidiol com a maconha, fumo, fala pra gente. Eu acho que o preconceito maior é por causa do fumo, né? Então, todo mundo acha que vai ficar... Eu sou de família tradicional, católica, então, assim, eu sou super tranquila quanto a isso, né? Eu nunca fumei maconha, que fique claro. Nunca tive curiosidade, para ser sincera, né? Foi por questão de não ter curiosidade mesmo. Mas eu estudo muito sobre o canabidiol. E eu fiquei apaixonada pelos efeitos que ele causou nos meus pacientes. Isso. E aí eu só tive contato e me interessei pelo assunto porque eu tinha um paciente de muita convulsão e parou, o outro com Parkinson e melhorou. E aí eu falei, não, tem que saber dessa história. Mas, infelizmente, tem um preconceito. Minha mãe, por exemplo, tinha loucura que ela usasse, mas ela não usa. Ela fala que toma, mas eu sinto que existe ainda, ela tenta não, mas eu sinto que existe esse preconceito, né? Que eu não acho que seja culpa de todo mundo, porque às vezes o preconceito, né, é aquilo que ele entendeu e aprendeu antes, né? Antecede o moderno de hoje. Agora, por que todo mundo ainda acha, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, super tecnológico, que fumo é a mesma coisa que canabidiol? O fumo faz mal, a gente sabe que faz. Nada contra quem fuma, mas faz mal. A fumaça faz mal, do cigarro, da maconha. Agora, o óleo não tem por que as pessoas acharem que é tão ruim ou tão, né, amedrontador assim. O que você tem de experiência com relação a isso? Fala para mim de fumo. Olha, eu vou começar, eu deu vontade de contar minha experiência rapidamente aqui. Há umas 2 semanas atrás que eu fui apreendida na Blitz, com receita médica e com as minhas flores, que eu vaporizo, porque eu tenho ansiedade, sou paciente de ansiedade mesmo, do tipo terrível, né? Você foi apreendida? Foi, nós estávamos voltando de viagem, eu e o Lucas, meu namorado, e paramos na Blitz, com um pouquinho, assim, devia ter 3 gramas de flor. Difícil conseguir.
porque é um processo tudo isso no Brasil. E eu fui para a delegacia. E você com a sua receita médica, com tudo? Eles não quiseram ver a receita porque ela era digital, com assinatura digital, ela não estava impressa, ela não foi aceita no meu celular. E aí tivemos, o Lucas assinou como testemunha, eu como usuária, portadora de entorpecentes, né? Que aí eu tentei explicar que a cannabis não se enquadra mais como droga, ela não entra mais na lei de drogas. Não adianta querer prender porque não pode. Não, vou ter que ir lá na juíza. Sério? Com a minha receita, explicar. Nossa. E assim perdemos 3 horas e meia. Foram educados, né? Super educados, não houve nenhum tipo de confronto, não me desrespeitaram, não me trataram como drogada, não foi assim. Mas para mim foi revoltante, fiquei revoltada, de verdade. Não tinha como não falar disso. Porque não aceitaram sua receita digital, como é obrigatório por lei, como é obrigado a aceitar sua carteira de motorista digital. Nos levaram para a delegacia. Você foi parar na delegacia? Na delegacia, sim. Nossa. Foi chocante para mim, te confesso. Hoje, né? Mas é isso que vem acontecendo. Inclusive, o escrivão falou, olha, é isso, a culpa é da legislação, a culpa é isso. Falta instrução, faltam muitas coisas. Você vai ter que sair de casa com a sua flor, que é o seu remédio, com a sua receita impressa e digital, ainda tem que sair com o papel da lei. Impresso, que também não vão aceitar. E mesmo assim, o uso da flor, que é o que realmente ameniza a ansiedade, né? O uso da flor ainda é um processo difícil no Brasil, porque para plantar tem que ter HC, tem que ter um habeas corpus. Ou você comete desobediência civil, ou você precisa entrar com pedido de habeas corpus, o que não é barato, embora temos muitos advogados ótimos fazendo esse trabalho. Inclusive, temos advogados conosco que fazem esse trabalho a preços mais acessíveis, né? Mas dentro da tabela da OAB é bem caro. Fica difícil, né? Sim, e o que acontece é que, vamos lá, a cannabis, tudo dela é utilizável de forma medicinal. O óleo é uma forma mais completa e ameniza alguns tipos de tratamentos. Porque dentro dele nós conseguimos, dependendo da extração, manter o máximo do conjunto da parte resinosa da planta. Né? As extrações podem manter o máximo, porque vaporizar, carbonizar, nós podemos perder muito da parte terapêutica. A fumaça, ela vicia, ela causa danos, ela contém, né, alcatrão. Então, hoje nós temos, sim, muitas formas de usá-la, porque a forma fumada, né, ainda remete também uma parte tribal, ancestral, espiritual, né? Não há como nós não abrirmos um pouco também a nossa mente para isso, mas, assim, a forma espiritual, tribal, ritualística não é fumar o dia inteiro, porque vai causar danos nas cordas vocais, no cardiorrespiratório, sim. Existem muitos formatos de piteiras, papéis específicos, existe, sim, hoje uma forma muito fácil de redução de danos, mas ainda é melhor apostar no vaporizador. Então, a vaporização pode ser eficaz, no caso, não funcionou o óleo, pode ser que ele precise de vaporizar, é isso? É porque tem casos... Autista também? Quando nós falamos de um efeito neuromodulador, nós podemos ter um efeito mais rápido fumado, inalado, vaporizado. Nas questões sensoriais, por exemplo. O Isso. autista tem uma questão sensorial muito grande. O que é indicado vaporizar é nas crises. Na crise, onde a onda cerebral fica muito grande. Como o SOS, né? Como o SOS, para baixar. Cessa a crise. Ou você dá 20 gotas do óleo ou vaporiza.
Depende do óleo. O vaporizar pode ter um acesso mais rápido psicoativo. O Porque médico essa também parte, passa isso? Sim, nos Por Estados isso que Unidos existe muito. Nos Estados Unidos tem um spray que você espirra. É a mesma coisa? O não? spray e é um aparelhinho que você recarrega na tomada, põe, fecha e você puxa o vapor de dentro. O vapor, ele traz a parte resinosa. Tem um que é o spray mesmo, né? Vende nas farmácias, assim, liberado, sem receita. O spray. E tem o outro que parece, eu achei que fosse uma bombinha. Os vapers são para vaporizar a flor ou o óleo, ou a extração. Né? Tem muitas canetas hoje que estão se entendendo que, dependendo do tipo de cartucho, acaba indo metal também. Uhum. Depende, é bem importante quem usa esse tipo de método buscar bem... originais, né, de forma... A questão toda desse mercado ilegal que se formou é o risco de medicamentos não adequados e contaminantes e toxicidade. Entendi. Do que se usou para fazerem as extrações, de como se fez, né, de onde se fez. Então, quando isso for liberado, vai ter que ter uma regulação muito grande no que se refere à qualidade, né? Senão também tem que pensar muito nisso. Às vezes a lei tem um pouco de razão de ser, embora seja, né, incoerente em muitas situações. É mais por conta vai precisar de um controle muito grande. É uma coisa muito interessante também falarmos disso, porque o indicado é o óleo integral. São, para muitos quadros, concentrações altas. E ainda é difícil ter dos importados óleos full spectrum, né, de boa, alta concentração para alguns tipos de quadros. Né? Ainda é difícil porque, quando se tem um importado full spectrum, também são muito caros. Então, se indica um óleo completo. No Brasil, você vai encontrar ilegal. Full spectrum, que fala? Full spectrum cannabis. Hoje se acredita no efeito entourage, no efeito comitiva. Que seria o quê? O óleo full spectrum é o óleo completo de toda a parte resinosa que aquela planta apresenta, o efeito comitiva de tudo que ela apresenta, canabinoides, flavonoides, terpenos. Isso que eu estava falando sobre cada planta apresenta um conjunto. Nós acreditamos hoje no integral, no conjunto completo, não mais isolado. Então, hoje eu não vou pegar ali uma pessoa, né, que ela vai fazer seu medicamento, ela não vai pegar um medicamento e separar e isolar como os laboratórios fazem. Ela vai fazer o grupo de tudo que aquela planta. Ela é um fitoterápico, ela é inteira, ela é completa. Nós não queremos ela isolada. Nem sintetizada, assim, de forma sintética. Começa a indústria, né? Começa a indústria industrializar, o negócio começa a ficar complicado. Começa a misturar coisa ali, né? Porque até o saborzinho começa a ficar diferente. E nós queremos o que funciona, assim, eu posso dizer por mim, por essa quantidade de pessoas que eu hoje venho acompanhando, o que funciona é o conjunto. E o que funciona é entender a pessoa mesmo. É entender. É conversar mesmo. É entender como é o sono, como ela dorme, por que interrompe como, por que interrompeu, como você sente, né? Como você pensa sobre, como você entende isso, como você sente. É entender um pouco mais detalhadamente esse indivíduo enquanto máquina, enquanto emoção, enquanto tudo, para poder direcionar um pouco mais. Hoje, eu vejo por mim que eu consigo, já a partir de tudo que eu venho estudando e das pessoas que eu atendi, eu já consigo aplicar de uma forma mais precisa, mais assertiva. Embora muitas vezes é necessário um período de adequação, hoje já poucas vezes a gente precisa fazer um novo medicamento ali, o primeiro não funcionou. Já é raro. Mas é importante, né, voltar a esse assunto do porquê não funciona para algumas pessoas e muitas desistem. É importante uma adequação de dose. Um terapeuta canábico, ele vai fazer uma educação de uso, e ela não é para sempre.
Nós costumamos dizer que o ideal é que cada pessoa aprenda a usar, aprenda a medicar sua família, aprenda a entender como é a cannabis e o funcionamento dela, aprenda a plantar sua genética, depois de entender quais são suas genéticas, e fazer seu medicamento, para poder abrir espaço para outras pessoas. Isso vai ser difícil. Sabe? A gente sonha com isso. Mas está sendo cada vez mais fácil. As pessoas estão nesse processo. Porque, olha só, se a pessoa tem um filho de TEA, autista severo, ele vai usar cannabis para sempre. Ela vai aprender a plantar e fazer o óleo dela. Agora, conseguir autorização é muito difícil. Não é mais tão difícil. Nós podemos hoje entender que é fácil, não é mais tão difícil fazer um HC. Você, inclusive, enquanto cidadão, tem o direito de buscar como roteirizar, como preparar, como fazer, e ir pessoalmente defender e fazer o pedido de HC, né? De habeas corpus de cultivo. Temos muitos pacientes dentro do Brasil que fizeram sozinhos e conseguiram. Mães, pacientes. Temos muitos advogados trabalhando com mutirão, fazendo HC por preços mais acessíveis ou apenas instruindo como se faz. Não é mais tão difícil. Pensava-se que era assim como é fácil plantar. Não é difícil plantar, não é um bicho de 7 cabeças. E eu continuo também dizendo assim, que se todos que precisem buscar informação, sabe, entender a parte política, estudar um pouco sobre o PL 399 é pouco para nós, mas ele pode nos ajudar. Sempre é o momento de falar do PL 399. É um projeto de lei que não nos dará total suporte, não vai ser grandes coisas, mas vai nos ajudar. Ele é importante. Gente, PL 399. Eu anotei, vocês têm que anotar. A gente precisa se informar, né? Então, isso. É um projeto de lei. Tem outra pergunta de 2015. Isso, ele vem sendo debatido há um tempo já. Né? O nosso querido Paulo Teixeira, né, deputado, vem lutando nessa frente aí. Ele é o presidente dessa comissão do PL 399. Legal. Tem outra pergunta, meu marido, Rafael Freire. Como marcar consulta para tratar psoríase e Parkinson? Olha, não adianta. O que mais me pergunta é como que eu marco a consulta? Como que eu tenho acesso? Como que eu vou lá? Como que é? Fala para mim. Qual é a facilidade nisso? Dá o caminho das pedras para as pessoas. Que sirva como manual toda vez que quiserem assistir a live, vai lá no finalzinho e ver como a pessoa consegue ter acesso para conseguir fazer o tratamento ou pelo menos tentar, né, iniciar um tratamento, que a gente sabe que não é fácil, né? Não é muito fácil quando pensa em comprar um importado ou da farmácia. No Brasil a gente tem uma empresa que faz, mas o artesanal é mais acessível. Então, para essa do artesanal, você consegue dizer aqui, você pode dizer como a pessoa faz para conseguir a consulta? Sim, hoje nós facilitamos algumas associações que têm o artesanal, né, que pode fornecer o artesanal, nós facilitamos os medicamentos. Mas as associações que vendem o óleo, não, eu digo assim, do acesso, igual a de vocês recebem as pessoas. Então, essa é uma questão super importante. Nós estamos agora estruturando a Associação Canábica Jardim Flor de Maria, inclusive precisamos do máximo de pessoas que né, dessa região nossa que tiverem vontade de chegar junto. Nós já fundamentamos, agora estamos em fase de registrar essa associação para que nós possamos ter um espaço físico para receber as pessoas, para termos os médicos lá não só remotamente, né? Nós, no momento, atendemos online, nosso trabalho é remoto, nós fazemos todo o atendimento online e os medicamentos que trabalhamos vão por SEDEX, né? Ou nós indicamos onde a pessoa pode adquiri-los e fazemos todo o adequamento e adequação de dosagem, né? Adequamento de uso, educação de uso e a associação falta pouco para que ela se torne física. Agora estamos na fase estrutural. Queremos sim no ano que vem, né, poder ter pela justiça
legalidade de cultivo, para termos um jardim-escola, né? Queremos iniciar, pelo menos, já com consultório terapêutico e médico do acompanhamento ao uso, né? Por enquanto, nós temos o atendimento online. Então, você pode fazer contato conosco pelo telefone, pelo WhatsApp ou pela nossa página do Instagram. E você pode solicitar um horário para fazermos uma avaliação, né? É enviado para o paciente um cadastro, uma ficha de anamnese e cadastro. Se tiver dificuldade para respondê-la, nós ajudamos a responder. Pode responder por áudio, pode escrever, legal, pode escrever no papel e tirar uma foto. E a partir dessa anamnese se agenda um horário com o terapeuta canábico, né? Onde nós vamos conversar sobre todo o quadro, sobre a anamnese, e se o paciente não tem ainda uma receita médica, uma prescrição médica, eu vou indicar um médico. Importante. Vamos então, agendar um horário médico. O paciente nisso, nessa parte. Agendamos. Se ele não tem o tratamento médico ainda. Nós agendamos o médico, nós podemos fazer essa ponte, nós temos os médicos e, após a receita médica, nós concluímos o atendimento e preparamos a melhor forma de tratamento e buscamos aí facilitar o melhor medicamento, mais adequado, mais indicado para o paciente e o mais importante, que é a adequação do uso. Normalmente, se inicia com a dose menor, para teste mesmo de psicoatividade, né? Para teste mesmo do metabolismo do paciente, e semanalmente se ajusta essa dose a partir de diálogos. Entendi. Até se chegar a uma dose ideal. Você pode deixar o número do telefone do Instituto? Bianca, você consegue botar aí na tela? Sim. Fala para o arroba, já está ali. Agora fala para a gente o número do telefone. Fala sabe de gente, cabeça? por favor, Bernardo. Ajuda do universitário. Peraí que eu vou ver aqui. Trouxe um biólogo, sim, o querido Bernardo, parceiríssimo nessa jornada aí. Administrativo, secretário. 998. 22? Isso. Tem mais. 699. Terapeuta. 479. Né, o Bernardo traz essa parte também de ser terapeuta e conhecer essa parte, né, traz essa parte da biologia, tem sido bem importante, onde nós estamos construindo cursos, né? Legal. E a nossa busca é fazer com que a Associação Canábica Jardim Flor de Maria funcione como uma escola, né, de cultivo, de extração, e ensine as pessoas a terem a independência do uso. Existe uma pós-graduação em São Paulo, numa fazenda, que além, né, de todo o estudo científico, você tem a parte do módulo, eles me ofereceram esses dias um módulo de cultivo. Achei muito interessante. Muito legal. É um jardim-escola. Muito legal. Muito legal, muito bonito. A Carolina está perguntando aqui, quem tem ela? Esclerose lateral amiotrófica, né, Carol? De fato, reduz os sintomas ou ameniza apenas o processo? É bem interessante porque eu ia falar sobre ela. Se fala pouco dela porque são poucos pacientes, ela é rara. E a questão da ela é que quando se descobre ela já é o fim, né? Ela é rápida. E essa amiotrofia que se dá na lateral da medula espinhal, ela inibe o acesso elétrico, né? O acesso sináptico. E a cannabis ela tem a capacidade de redução do tecido amiotrófico e ela tem a capacidade de refazer uma parte dessa conexão perdida. Então, dependendo do estágio do quadro do paciente, dependendo da metabolização dele, dependendo de todo o conjunto que possibilita o resultado da cannabis, ele é positivo, sempre é positivo. Eu tive poucos pacientes de ela, tenho. Teve um paciente que foi até muito interessante para mim, eu comecei a atender ele no início da pandemia, e foi uma médica que me levou, nós fazíamos um trabalho social, e nós tínhamos uma quantidade de óleo artesanal
para esse trabalho social. E ele tinha, pelo médico, assim, poucas semanas de vida. Já tinha terminado o prazo dele, ele ficava deitado, a comunicação era difícil e os filhos se revezavam à noite para cuidar. Ele ficou 1 ano e 2 meses fazendo o tratamento conosco, ainda. Ele depois faleceu, sim, mas ele teve uma qualidade de morte, né? Que é importante falar dela, da qualidade de morte, né? que é uma realidade, que é o final, e ele existe, por idade ou por uma comorbidade que não há cura. Porque a cannabis, ela tem a parte milagrosa, mas existe um limite, sim, até onde ela pode ir, até onde essa pessoa... não um limite de uso, mas ela não vai salvar todas as vidas. Até porque é o que você falou, começa já no final. Isso. Né? Ela assim, ele foi para mim um grande estudo, foi até interessante porque a cannabis é sensacional. Sou apaixonada. Vou falar disso porque eu vejo coisas assim impressionantes. Nós todos os dias, né, Bernardo? Temos mensagens e resultados. É sempre positivo, é sempre bonito, sabe? E é sempre assim, nossa, eu não imaginava. Ou, poxa, nós não sabíamos que seria tão bom. Poxa, olha, eu cheguei a desacreditar. E às vezes a gente tenta falar isso para uma família e a gente acaba, né, dando um tempo, um time, porque você percebe a resistência, ou então acha assim, não deixa o remédio que já está fazendo efeito, eu vou continuar nesse, mas não tem ideia do quão ruim é aquele remédio a longo prazo, o quanto vai fazer mal para ele. E ele tinha, né, uma oportunidade linda na mão, e a gente vai por anos falando e não escuta, a gente vai deixar, então... Né? Não dá para a gente convencer todo mundo daquilo que é bom, que realmente funciona. Para psoríase, você tem alguma experiência? Muitas. Funciona? Funciona. Muito. Qual é a ação dele no caso da psoríase? Porque também ele regula a ansiedade, isso já é 50% do problema, né? Não só a ansiedade, ele regula todos os sistemas de alguma forma. E a psoríase, ela tem... normalmente é emocional e tem a ver com a ansiedade, né? Então, além dessa parte de modular ali a hipófise, essas glândulas todas, eu sempre vou falar delas porque é importante entendermos que a cannabis tem essa capacidade de regular a produção delas e, sendo assim, reduz a adrenalina, né, aumenta a endorfina, né, equilibra, sim. Rápido. E além do processo neuroregenerativo e do processo de regeneração celular rápido. Então, para psoríase funciona muito bem sabonete, tópicos em geral e mas não é fácil ingerido. Encontrar. O sabonete já não é tão fácil. Não é fácil encontrar, porém já temos mais acesso. Já é mais, não é fácil, porém não é mais impossível. A pomada é feita da raiz, não é isso? Não, a pomada pode ser feita... A pomada da raiz é uma pomada muito interessante também para a área cosmética. Ela é, maravilhosa, eu quero um monte. Boa para a pele? Também quero um monte. Então, rejuvenesce, regenera, elimina tecidos mortos e as pomadas de extração mesmo, né? O uso tópico das formas de extração. Né? Ela pode ser na base de vaselina, de óleo de palmiste com cera de abelha, manteigas, mas assim, os tópicos funcionam bem para psoríase. Né? Eu costumo atender muitos pacientes. A psoríase também é ligada à parte cardiorrespiratória. Normalmente as pessoas que têm psoríase têm algum histórico cardiorrespiratório. Ou foram fumantes muito tempo, ou teve alguma questão de bronquite na infância, ou tem alguma questão antiga.
né? As Alergia, trazem sim. Pele essa... sempre tem muito a ver com a parte Exatamente. Às respiratória, vezes né? você tem uma criança super alérgica e quando cresce, né, lá para os 40 anos, Isso. desenvolve psoríase, fala, por que veio? Mas aí o Isso. crescimento desordenado do tecido tem outros motivos também, né? Sim. Então, assim, o sabonete ajuda nisso, no uso Muitas tópico. pessoas não, em algumas pessoas precisa também do uso tópico, principalmente quando Mas a maioria já do vem em sabonete estado já avançado. é uma grande... O óleo, ingestão, ingerir sim, o óleo, sim. é isso. Agora, quando tem assim áreas muito grandes, quando chega em crises muito fortes, a gente indica para sair da crise. Depois de um tempo, o óleo melhora praticamente, você não tem mais crise. Aí usa o sabonete se tiver um excesso, aconteceu, pode haver. Aí usa o sabonete, aí usa a pomada. A pomada é sensacional, né? E a relação do uso, né, do canabidiol com o câncer? Ele é usado no câncer só para dor? Existem pacientes que não tomam mais morfina, usam o canabidiol no lugar da morfina. E realmente é incrível, é fantástico. Existe mais algum efeito terapêutico que ele pode fazer nesse paciente ou só a dor? Ele é antitumoral, né? A cannabis é antitumoral. Mas se a gente Cannabis toma como é. preventivo? Não, existe... e ela combate tumor, ela combate metástase, já temos prova disso. Assim, provas pelo mundo inteiro, cada dia mais. Essa parte onde ela substitui a morfina entra naquela parte onde eu falei sobre a parte psicoativa neuromoduladora. Que é o THC. Não só o THC, ela precisa do CBD junto, eles precisam juntos. O THC sozinho, ele vai até um certo ponto, depois ele pode entrar em excesso e temos a curva do invertido, que é onde vai, que pode ser subdose ou excesso de dose. Né? Então, ela substitui como efeito psicoativo a morfina, sim, porque ela é neuromoduladora. É aquela velha história da porta, do trajeto da dor. O opiáceo, né, o opioide, ele vem e fecha a janela a partir dos neurotransmissores e passa o efeito, abre a janela. A cannabis faz a mesma coisa, mas ela mantém mais tempo, cada vez mais fechada a janela. Ela vai reprogramando os neurotransmissores e essas células todas para entenderem que não há mais a dor ali. Quando é crônica, né? Quando é uma dor de algo constante, ela vai agir como efeito neuromodulador. E para isso, a forma mais eficaz, sim, nós temos vários tipos de extrações. Tem o THC, para alguns tipos de dor, ele precisa muito do CBD, porque ele pode causar uma sensibilidade maior por aumentar muito a parte sensorial em alguns pacientes, depende da metabolização de cada um. Mas o indicado para dores é a forma vaporizada ou concentrações altas, para não ter que botar 50 gotas na boca da pessoa e ter que... É mais fácil uma concentração alta, uma absorção rápida de uma alta concentração. Ou vaporizada. A forma vaporizada ainda é a mais rápida como neuromodulador. Só é a mais difícil de conseguir, né? É porque ainda é proibido a cannabis no Brasil. Porque ainda é proibido plantar, porque para comprar você vai ter que ir lá dar dinheiro para o tráfico. Aí né? Você vai ter que financiar uma arma, você vai ter que... Aí já não... E, ou você pode cometer desobediência civil e plantar um pé de maconha na sua casa. Às vezes você corre um risco absurdo. O Padre Ticão, não mais. Não mais. Você não pode plantar dezenas de plantas na sua casa sem uma autorização judicial, mas você ter uma ou duas plantas não mais corre riscos. E hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, se você planta e você tem uma receita, você não pode ir preso. Entendi. Tá? Isso é bem importante a gente entender. De que realmente é medicinal. De que é medicinal, que a cannabis não está mais na lista de drogas, ela não é mais uma droga entorpecente. Ela não está na lista de toxicológicos mais, pela OMS.
né? E ela não se encaixa mais nas leis de drogas. Agora, você não pode ser pego vendendo. Ainda se enquadra na lei de drogas. Agora, plantar, não mais. O Padre Ticão pregava muito isso. Ele falava assim, vamos vencer por desobediência civil. Vamos plantar. Não plante sozinho, dê para o seu vizinho plantar também. Porque se todo mundo tiver um pé de maconha em casa, não vai ter cadeia para todo mundo. A verdade é que hoje você pode ter, sim, né, um acesso fácil a um habeas corpus. Mas para fazer o habeas corpus, você precisa descrever como se planta. Então, você pode, sim, ter semente e fazer sua experiência. Você pode, você precisa fazer essa experiência. O ideal é que você faça cursos, que você esteja inscrito a uma associação, que você tenha, assim... não vai plantar sem receita médica, por favor, não é para tanto. Mas, assim, o ideal é que você esteja associado a uma associação, o ideal é que você esteja fazendo cursos de cultivo, de extração. Não é para qualquer um, né? Não. É realmente para quem está estudando o assunto, quem quer, para poder também não fazer coisa errada, né? É porque, não ir assim... fazendo o processo de qualquer jeito. É porque para plantar maconha não tem como plantar errado. Ela não vai brotar, é difícil. Não é fácil, não. É fácil porque não é impossível. Mas a questão toda é, para fazer um habeas corpus, você tem que ter experiência de cultivo. Ah, sim. Você não vai plantar 50 plantas para aprender, mas você tem que ter uma planta. Para ter o habeas corpus, você tem experiência de cultivo. Isso. Mas ter experiência de cultivo é crime, ou seja... Não é crime. Não, é crime vender, é crime portar, é crime andar com ela. Ter uma planta, Dentro duas de em casa, casa tá não de é boa. crime. Você tem que ter receita. Não é crime. Você vai precisar justificar que está aprendendo a plantar para fazer um HC. Tá? O que precisa é você entender que você tem que ter uma prescrição médica, para ter suporte. Né? Não adianta você plantar 2 pés ali também e ficar fumando o dia inteiro, entra e sai na sua casa, um monte de gente fumando maconha. É ridículo. Não. Não é essa a proposta. E estraga quem está querendo fazer a coisa séria, né? Isso. Agora, estudar. Tem muitos cursos, tem já tem conteúdo, tem uma galera, sempre tem lives de cultivo. É legal fazer o teste, é legal testar, é legal entender como se planta. Não estou dizendo aqui para todo mundo sair plantando maconha que está legalizada. Eu estou explicando que para fazer um HC, você precisa fazer a experiência. Então, é importante ter uma receita, conhecer um terapeuta, ou que esse médico faça um acompanhamento. É importante fazer um curso, tem esse da Unifesp, que é super legal. Agora está terminando a 6ª edição, deve vir a 7ª. Ele dá certificado, ele ensina a cultivar, ele ensina a fazer remédio, ele ensina a usar. É de graça. É o curso do Padre Ticão. Tem bastante... Agora, como câncer, como tratamento para o câncer, só completando, para dores ela ameniza, ela não é só um paliativo, ela também tem redução de câncer, ela tem redução dos tumores, porque já foi comprovado que a cannabis faz com que as células cancerígenas se degradem ou cometam suicídio, né? Ela combate o tumor, ela reduz. Temos muitos registros. Então, olha só, vamos voltar a interagir um pouquinho só lá no YouTube, que tem bastante perguntas, não sei se eu perdi algumas, mas uma pessoa, a Liliane, perguntou, paciente de Alzheimer, pode usar? Sim, deve, é indicado. Realmente ajuda no equilíbrio para quem teve AVC? Ajuda no equilíbrio porque regenera as células deterioradas, as células afetadas. Sim, então, funciona pode retomar, bem. Inclusive pode ajudar na reabilitação completa. E para quem tem vitiligo, funciona? Então, ela vai trabalhar, funciona sim. Na redução da parte da ansiedade, da parte emocional, e ela pode frear
O progresso. Sim, Entendi. ela pode parar o progresso. Gente, estamos chegando no final, porque eu achei que ia levar 45 minutos a 1 hora, que é o tempo da gente, e sempre passa, porque falar de cannabis é realmente incrível. Demora muito, porque o assunto é muito... Uma coisa que eu ia te perguntar, que eu sei que vai demorar mais ainda, mas eu não posso deixar de falar. Cannabis sativa, não é isso? Ou satira? Sativa. Não tem só ela, né? Não. Então, não tem só a substância que tem nela. Ou seja, é muito complexo, né? Nós temos quantas, mais ou menos, aí, no Brasil, que possa ser cultivada aqui no nosso solo? Não é só aqui na região, é só esse tipo que cultiva-se? Não, hoje nós já podemos entender que nós temos aí um grande avanço, porque nós temos uma galera no mundo que ama fazer as genéticas e renová-las, e tem várias copas. E aí faz os cruzamentos, né? E nós temos as híbridas, sativas com índicas, com afegãs. E nós temos as sativas, as kushes, as raízes. Você pode dizer que uma é mais forte que a outra? Sim, são conjuntos diferentes, não exatamente uma mais forte que a outra, mas são estruturas de plantas diferentes, de regiões diferentes. Então, assim, as plantas que... aquelas sativas paraguaias desse prensado que se vende, normalmente é 2,5% de THC. Né? Uma híbrida skunk, que são as híbridas, ela tem em torno de 25% de THC. Pode fazer mais ou menos efeito uma e outra? 30% já temos as kushes. Os efeitos são diferentes, sim, de acordo com a genética, com o grupo de canabinoides que essas genéticas possuem. Nós temos plantas ricas em CBD, com praticamente zero ou pouquíssimo THC. Nós temos plantas ricas em THC, baixíssimo CBD. No caso de uma criança com TEA, né, um paciente severo, que já tentou, que faz uso de canabidiol, inclusive, e que não consegue o efeito esperado. Com esse acompanhamento que vocês fazem, você consegue, de repente, mudar o que ela está tomando para outra planta e, de repente, não é aquela, né, que faz efeito? Isso também pode interferir no tratamento de uma criança? Muito. Porque aí você vê criança com 60 gotas dia e fala assim, a médica fala, já está na dose máxima. Mas 60 gotas dia de que concentração? De um 0,5? Ela vai tomar 20 ml por dia, fácil. E aí quando dá, fica só naquele que vende lá, né, ou no importado ou na farmácia, você fica meio que presa a uma coisa só, né? Parece que não evolui, a criança continua com os anticonvulsivantes e nunca vai sair daquilo, nunca vai desmamar daquilo. Para o TEA tem que ser um óleo mais concentrado. É engraçado, né? Mas normalmente os pacientes de TEA precisam de uma dose maior. Não adianta dar só CBD. Então, já se sabe que o THC é importantíssimo para o TEA. Importantíssimo. Porém, se adapta o paciente ao THC. Porque se ele apresenta um quadro de TEA severo, com alto índice de agressividade, de autoagressão, de hipersensibilidade, você não pode entrar com THC alto. Você precisa começar com CBD. E, aos poucos, acrescentando o THC. E é progressivo. Em alguns, não. Em alguns é só CBD mesmo. Não deu certo o THC. São raros, porque normalmente TEA precisa. Eu tenho vários casos, né? Eu atendo mais de 200 crianças de TEA. Eu tive um grupo do Sul, são queridos, hoje eles têm as produções deles. Essa família, inclusive, que eu vou citar, que é um querido, eu amo o Murilo, é uma família que hoje tem autorização de cultivo e fazem o óleo dos filhos e lutam lá. Eles montaram uma associação e bem legal. Quando eu entrei com THC, eles todos se assustaram porque as crianças ficaram muito agitadas. Normalmente os pais querem sedar, porque é difícil. Calmaria. Né? E não se compreende muito, porque muitas vezes a criança já vem tomando risperidona, Depakene. Já vem tomando medicamentos que são para baixar a frequência das ondas cerebrais,
que são calmantes. E dá o óleo, ele agita um pouco, porque liga tudo aquilo. Pensa num monte de lâmpadazinhas apagadas, né, sem conexão sináptica. E aí o óleo, pode ser que naquele primeiro momento de uso, né, eu trouxe eles porque foi uma escola para mim entender que eu poderia começar sem THC e aos poucos colocando THC. Né? E foi uma escola entender que depende tanto do contexto inteiro, porque em dado momento eu falei, tá indo sem THC o óleo. Não estava indo sem THC, mas funcionou. Acabou dando certo. Porque teve uma aceitação, tem um tabu, né? THC faz mal, THC não, ele é meu amigo. É aquela história, eu amo a ele. parte tóxica, né? Todo mundo acha isso. É porque é o delicado, precisa de estudo, precisa de cuidado para usar. Precisa ir devagarzinho, precisa ir acrescentando aos poucos. Isso, porque ele causa euforia. Gente, estamos chegando no final, porque o final não chega se a gente não parar, porque é realmente um assunto muito legal. Morena, muito obrigada pela sua presença. Vocês estão agora com o telefone, né, do Instituto, o contato, qualquer coisa, com certeza vamos ligar para você. Eu acho que é um ganho que a gente tem aqui na nossa região, tão pertinho, né, de não ter que ir para tão longe procurar tratamento. E, principalmente, com o apoio médico, eu acho que isso facilita muito a vida desses pacientes, né? Então, assim, eu agradeço muito a você por estar aqui. Agradeço, né, a sua equipe que veio. É muito importante, né, essa doação que vocês fazem para as pessoas, porque não é só um trabalho, né? É vivenciar a vida de quem queria uma mudança de vida e acaba conseguindo, né? Que tanto buscou e encontra na natureza aquilo tão importante para viver. A gente tem muita gente sofrendo, não é só em Casimiro de Abreu, mas aqui está muito grande, e eles precisam de vocês. Vocês estão de parabéns, agradeço muito. Deixa uma mensagem para o pessoal aí, tá bom? Bom, quero agradecer o convite, é um assunto que eu amo, podemos voltar, podem colocar já lá as perguntas e trazer um pouco para direcionar, podemos vir direcionados para responder, né, perguntas, tirar dúvidas. Gostaria de agradecer esse grande movimento que vem acontecendo hoje no Brasil. São muitas pessoas, muitas famílias, muitas associações se formando para que a gente possa, essa liberdade, que todos possam plantar no quintal da sua casa essa planta, que é uma erva, como qualquer outra, né? E ela possibilita grandes curas e verdadeiras curas, né? Curas físicas, emocionais e espirituais. E é de verdade, pode acreditar. E quero agradecer a todos os jardineiros que se arriscam ainda no Brasil de forma legal para fazer com amor e carinho o medicamento de muitas crianças e muitas pessoas que precisam. Viva os jardineiros. Essa segunda live com a Morena aconteceu porque a primeira, né, surgiram muitas dúvidas e as pessoas foram mandando mensagens, né, perguntas. E daqui para frente a mesma coisa. A Morena pode voltar, vai voltar, né, Morena? Se quiserem mandar perguntas, dúvidas, pode mandar com antecedência, porque hoje eu tive que procurar aqui no YouTube, no Instagram, no Face e também no WhatsApp, que eu recebi pelo WhatsApp também. Então, assim, façam as perguntas antes que eu já coloco aqui para ela. Tá certo, gente? Muito obrigada, boa noite. Esqueci de falar uma coisa, né, Bianca? Olha lá tá no feed do Contra Parede? Tá no meu Instagram. O sorteio da ideia fixa, da bolsa. Olhem lá qual é a regra, né? E vamos participar, que vai ser quarta-feira que vem, não é isso? Tá no Instagram do Contra Parede também. Tá no Instagram do Contra Parede também, gente. Boa noite, até semana que vem. Grande abraço, obrigada, Morena. Obrigada, meninos. Obrigada. Pode fechar. Ficou com saudade da gente? Voltamos agora na versão Contra Parede 2.0. Espaço independente onde reina pluralidade e informação. Um podcast para toda a família. De segunda a sexta, sempre ao vivo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e ativar as notificações, hein? Contra a Parede, o podcast mais cabeça da região.